Bandeirantes de hoje? Vamos lá. Plantão Médico Bandeirantes. Tudo bem, já abrindo aqui o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje, em áudio e vídeo, recebendo a neurologista, a doutora Thaís Villa. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, prazer, viu? Prazer é meu, tudo bem. Quero dar um bom dia para você e também para todos os ouvintes que estão vendo a gente também no YouTube. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito importante para a gente falar de uma doença tão invisível ainda, que é a enxaqueca. Ai, mas quem sofre, né? Para quem sofre, para quem tem, é difícil ali, né? A gente vai ter oportunidade de prestar serviço, de ajudar aos ouvintes, né? Porque as crises, quem tem, falam que são são terríveis, né? Terríveis mesmo. E agradeço aqui, já fiz na abertura, mas agradeço aos ouvintes que sugeriram esse tema. Então, peço a atenção de todos aí para acompanhar atentamente, não é? Tudo que a doutora Thaís Villa vai falar sobre enxaqueca. Existe uma diferença sobre enxaqueca e dor de cabeça, né? Isso já muita gente já está perguntando, mandando aqui mensagem no WhatsApp. A gente já vai responder a essa pergunta, que é uma dúvida comum, né, doutora? Mas antes disso, eu quero entender por conceito, por definição, o que é a enxaqueca, hein? A enxaqueca, primeira coisa, ela não é só dor de cabeça, né? Já vindo a pergunta aí dos ouvintes, a enxaqueca é uma doença crônica, igual a gente pensar em pressão alta, em diabetes, era uma doença crônica de causa hereditária, diferente do que a maioria pensa também, que causa são os gatilhos, por exemplo, da doença, e que a pessoa precisa controlar para ter qualidade de vida e principalmente controlar as crises, com inúmeros sintomas que acho que a gente vai poder falar aí durante o nosso bate-papo. Mas é importante saber que é doença e que a dor de cabeça é só um sintoma dessa doença. Agora, crônica significa então que é para sempre, para a vida toda. Não tem cura, doutora? Sim, a tendência da enxaqueca, por ser hereditária, a pessoa vai ter tendência a tê-la a vida toda. Eu falo que a pessoa nasce com a tendência, ela morre com a tendência, mas isso não quer dizer que ela tenha que sofrer com as crises e o impacto da doença, porque tem tratamento e controle. A maioria acha isso, a enxaqueca é crise de dor de cabeça. Então, eu vou lá, tomo um analgésico que, entre aspas, eu estou tratando a doença. Mas não está. Você está mascarando um sintoma, só isso. Então, a gente tem que encarar a enxaqueca como uma doença, isso que não tem cura, mas que tem tratamento. Muita gente fica achando, eu preciso da cura, porque a hora que passou a crise, curou. Ou numa fase da vida ela tem menos crise de dor de cabeça e acha que por isso também curou, mas não reconhece outros sintomas da doença que vão além da dor de cabeça e que são muito impactantes também. Eu estava vendo que existem vários tipos, né, de enxaqueca, sem aura, com aura, crônica, vestibular. Não sei se a gente vai conseguir detalhar e passar por todas elas aqui em detalhes, não é? Mas queria saber, doutora, quais são as mais frequentes, as mais preocupantes, as mais graves? Existe isso? Existem. Na verdade, a gente está classificando em tipos, mas são enxaquecas que apresentam alguns sintomas característicos. Então, por exemplo, a enxaqueca com aura, a pessoa tem que ter alguns sintomas neurológicos, que o mais comum são sintomas visuais. Esses sintomas visuais são agudos, a pessoa começa, por exemplo, a ter uma visão embaçada, ou ela começa a ver brilhos, ou luzes, isso pode durar alguns minutos, até tipicamente 1 hora, e pode acontecer junto com a dor de cabeça forte ou não. Então, quando a pessoa apresenta esse sintoma de aura visual, outro comum também é a aura de sensibilidade no corpo. Então, a pessoa fala, eu estou com o rosto dormente, estou com o braço dormente. Outro bastante comum também é a pessoa falar, eu não estou conseguindo falar alguma palavra, estou falando enrolado. Mas desses, o mais comum é a aura visual. Então, se acontece isso, a gente classifica como uma enxaqueca com aura. O que não quer dizer que são doenças diferentes. Quem faz as auras, que são esses sintomas, só quer dizer que ele tem um tipo, uma apresentação da enxaqueca de maneira mais grave. Já a enxaqueca crônica, eu falo que esse nome é bem ruim, porque é uma classificação médica que mais confunde as pessoas do que ajuda. E como a gente disse no começo do programa, a enxaqueca já é uma doença crônica. Mas pela classificação médica, quer dizer que a pessoa tem que ter crises de dor de cabeça muito frequentes.
mais de metade, 15 dias ou metade do mês dela. E aí eles colocam como se a enxaqueca estivesse cronificada. Então, eu prefiro falar assim, numa fase avançada de doença. Isso é muito grave, muito grave. E no caso da enxaqueca vestibular, rapidinho, é a pessoa que apresenta um outro sintoma neurológico com frequência, que é tontura. Só que as pessoas com enxaqueca em geral vão ter tontura em algum momento da vida. Seja uma tontura a hora que levanta rápido da cadeira, por exemplo, ou a tontura mais típica do quadro vestibular, que quer dizer auditivo e do labirinto, que é a tontura que roda, que a pessoa vê tudo rodando. E aí confunde com labirintite. É até importante falar desse sintoma, porque a maioria das pessoas que têm crises de enxaqueca com sintomas de tontura, que a gente chama vertigem, elas acham que estão com labirintite, que o problema é no labirinto. E não é, isso vem da enxaqueca na maioria das pessoas, principalmente jovens, abaixo dos 50 anos. Então é importante saber que a enxaqueca é uma doença e essa classificação de diagnóstico depende da apresentação de sintomas que a pessoa vai tendo durante a vida. Muita gente já aqui conosco, né? Registrar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes, Francisco Ferreira de Oliveira chegou por aqui, a Cida Luzumira também, o Laureano Arantes Neto, a Maria de Lourdes Tozelli, o Ricardo de Santa Catarina, Luiz Pazini também tá aqui, quem mais no nosso chat aqui? Romeu Mota Castanha, como sempre uma ótima pauta, bom programa a todos, o Fábio Bezerra já falei aqui, o Laureano também, o Erim Scanlon, também, né, aqui no nosso chat do YouTube, a Odélia Vido chegando aqui também, participando, obrigado a todos, e vou repassar todas as perguntas e as dúvidas para a doutora Thaís Villa, que estamos aqui, né, debatendo, discutindo sobre a enxaqueca. Mas, então, doutora, só para a gente recapitular aqui um pouquinho, a diferença da com aura e sem aura é a questão do embaçamento, da visão, o campo de visão, ele fica comprometido. Então essa é a única ou a principal diferença da enxaqueca com e sem aura, é isso? É a principal diferença, a apresentação desses sintomas, que o mais comum são visuais. 90% das pessoas que têm essas auras, que são esses sintomas neurológicos, vão ser visuais. Como você falou, embaçamento de visão, pode ver pela metade. A pessoa fala assim, começou uns brilhos aqui na lateral do meu olho e isso vai aumentando, ou vê tudo brilhando, tudo como se fosse, eu falo que nem vagalume, pisca-pisca, brilhando na visão. Isso é transitório, mas é muito importante falar do sintoma de aura, porque o sintoma de aura é um complicador da enxaqueca, quer dizer que sua enxaqueca é mais grave, e você deve tomar ainda mais cuidados em relação a duas coisas. A pessoa com enxaqueca com aura deve evitar, se for mulher, ao máximo usar, por exemplo, anticoncepcionais hormonais, e a pessoa, e homens e mulheres com enxaqueca com aura, não deve fumar de jeito nenhum. Porque a enxaqueca com aura, somada a anticoncepcionais hormonais e ao tabagismo, aumenta o risco de uma complicação de enxaqueca muito perigosa, que é a pessoa ter tromboses e aí chegar a ter um AVC ou mesmo um infarto. Então, é muito importante, se a pessoa tem esses sintomas que chamam aura da enxaqueca, que ela ainda mais rapidamente procure ajuda para que, com o controle da doença, esses sintomas sejam totalmente controlados, a pessoa não tenha mais, porque predispõe a doenças vasculares. E, de um modo geral, a enxaqueca atinge todos os públicos, todas as idades, todas as faixas etárias, as mulheres sofrem mais, os homens que sofrem mais, qual que é o perfil da doença? Não, perfeita a sua pergunta, porque muita gente acha que enxaqueca é doença de mulher, né? Isso é mentira, é uma mentira muito grande, é o que você disse, a enxaqueca atinge todos os públicos, porque a pessoa ela nasce com a tendência, ela já abre sintomas da doença desde a infância, ela vai fazer um pico de crises, às vezes, na adolescência, já na idade adulta, e ela vai continuar tendo sintomas, o que não necessariamente seja dor de cabeça, já também após 50, 60 anos. A diferença entre homens e mulheres é que mulheres têm crises mais fortes, em geral. Tá? Existem homens que têm crises muito fortes. Então, eu não estou falando aqui de todo mundo. Mas se a gente pegar assim, comparar uma maioria, as mulheres têm crises mais severas, porque a mulher tem um hormônio próprio, que chama estrogênio, e esse hormônio na mulher facilita crises fortes. O que não quer dizer que é a causa da doença também, pelo amor de Deus, porque muita gente acha que enxaqueca é causada por hormônio. Então, não é não.
O estrogênio da mulher piora na pessoa que já tem a predisposição hereditária, piora a gravidade das crises. Então, é muito mais comum a mulher procurar ajuda médica por conta de sofrer com crises mais severas, ela ter mais o diagnóstico. E o homem, por ter menos a crise, ele acaba lidando com aquela dor de cabeça, achando que é normal, e mesmo com outros sintomas, e procura menos. Mas em crianças, homens e mulheres têm a mesma tendência, é meio a meio. A tendência hereditária atinge isso, todas as idades, homens e mulheres igualmente, vai acompanhar a pessoa durante a vida. Então, mas vai acompanhar durante a vida. Então não existe a possibilidade de começar a desenvolver isso com 20, com 30, com 40, com 50 anos. Se a pessoa tiver enxaqueca, ela já tem os sintomas logo na infância, ainda quando criança, ou com 60 ela pode desenvolver, doutora? Não, ela nasce com a tendência. O que acontece é que ela está, às vezes, na pior fase de crise, isso aí, aos 20, 30 anos. Então, quando chega, por exemplo, na consulta, eu pergunto assim para a pessoa, quando a sua enxaqueca piorou? Essa é a resposta, porque ter ela já tem desde sempre, mas quando piorou? O que acontece é que, de novo, a confusão de que enxaqueca é somente crise forte de dor de cabeça. Então, a hora que a crise está e forte, eu estou falando para uma pessoa com enxaqueca, como ela convive com sintomas a vida toda e dor de cabeça normal, estou pondo aspas aqui, tá? Porque não existe dor de cabeça normal. Mas com uma dor de cabeça menor, que ela consegue conviver, até mesmo quem está ouvindo a gente aí vai entender que tem enxaqueca, até acostumar, ó, uma frase horrível com a dor, quando ela chega num pico de crise que ela está de cama, que ela vai para um pronto-socorro, e isso começa a se repetir nessa intensidade, é quando ela procura falar isso para algum médico, ela procura ajuda. E aí, como ela acha que enxaqueca é essa crise forte somente, então ela fala, a minha enxaqueca começou aos 30, mas não, ela tem sintomas a vida inteira. Ela chegou na pior fase aos 20, aos 30, aos 40. E aí cada pessoa pode ter a sua pior fase, que são as crises mais severas, e realmente em qualquer idade. Mas o mais comum é isso na adolescência, essas crises muito fortes, e até os 40 anos já se instalarem nas pessoas, tanto homens como mulheres, sendo que as mulheres vão ter crises ainda mais severas e mais frequentes. Tô olhando aqui as mensagens dos nossos ouvintes. A Elizabeth Tisch está aqui mandando mensagem. Maria Elizabeth Gianotto também, aguardando aqui o tema, né, do Plantão Médico. Que ela mandou antes, uns minutinhos antes, né? Mas o nosso tema do Plantão Médico é enxaqueca, viu, Maria Elizabeth? Obrigado aí pela mensagem. Loreta Bellini também do bairro de Santana. Denise Corrochano já mandou mensagem. A Vanessa Garbo. A gente já vai começar a atender aqui os nossos ouvintes, né? Muitas perguntas chegando aqui, muitas dúvidas. Vamos lá, atender as primeiras aqui. Bom dia, Danilo, ótimo assunto. Eu tenho enxaqueca com aura. Depois dos sintomas da visão, o que vem é a dor de cabeça. Eu nunca fiz nada. Tem tratamento? É a dúvida, é a pergunta aqui da Silvia Stanzioni de Santana, doutora. Tratamento tem, não é? Tem, vou responder diretamente a Silvia. A gente não deixa de fazer nada, a gente não faz nada por conta de uma doença, né? De novo, vem o perigo da banalização, porque a enxaqueca é uma doença muito comum. Então, as pessoas banalizam. Como é que você fala? Eu tenho uma doença que tem sintomas cerebrais, que agora você acabou de descobrir que podem, inclusive, piorar o risco de AVC e a pessoa não faz nada. A maioria por desconhecimento de que existe, sim, tratamento específico para controlar a doença. E o controle é que você não tenha crise, a primeira coisa. Então, a aura tem que acabar, a dor de cabeça forte que vem com ou sem a aura tem que acabar, mas sintomas da doença que incluem sono ruim, memória ruim, humor ansioso, estou falando só 3, tem que ser controlados. Porque mesmo quando a pessoa não está com crise, que é a aura, que é a dor de cabeça mais severa, ela está com a doença. Então, ela está com sono ruim, ela está ficando com a memória ruim. E aí, quem está ouvindo e assistindo também a gente aí, vai saber o que eu estou falando. A memória está ruim, começa a ter crises de ansiedade, começa a ter um humor deprimido. Então, a enxaqueca, se não tratada, ela não está ali na hora da crise, ela está na sua vida o tempo inteiro. E isso, às vezes, pode ser muito mais incapacitante, porque é crônico, do que a crise que você pode apresentar mensal, mais ou menos. Então, tem tratamento. É muito importante controlar essa doença, porque é a saúde do seu cérebro que está em risco.
O Cláudio Sintra Júnior, de Sumaré, acompanhando aqui pelo YouTube, em áudio e vídeo, ele quer saber o seguinte. Bom, são duas perguntas, então vamos lá. Existe um local específico para ser considerado enxaqueca, isto é, dor de cabeça frontal, na nuca, no topo? E aí ele tem uma outra pergunta que é... bom, vamos responder a primeira aqui então, doutora, para não ter confusão. Existe um local específico para ser considerado enxaqueca? Não necessariamente. Assim, quando a pessoa está tendo crises muito mais raras, eu falo no começo da vida da enxaqueca, a pessoa está adolescente, está criança, é comum um lado da cabeça doer mais que o outro na enxaqueca. Então a pessoa fala, eu tenho tudo aqui desse lado, eu tenho tudo aqui desse lado, mas não quer dizer que se não é assim, não tem enxaqueca. A pessoa com enxaqueca pode ter dor na cabeça inteira. E é muito comum, eu vou falar de uma dor que é menos conhecida, porque não é na cabeça, que a pessoa com enxaqueca tem muito, que é uma dor no pescoço, que às vezes começa com uma tensão crônica nesse pescoço. Então a pessoa está sempre com o pescoço e os ombros tensos. E aí ela acha explicações, é porque eu sou mesmo ansioso, e é da doença, né, esse sintoma. É passando estresse, é porque eu tenho um travesseiro ruim, é a minha postura. Mas a pessoa com enxaqueca, ela tem dois sintomas que são muito típicos antes da dor. Pescoço tenso, ombros tensos, que aí começa a virar uma dor nessa região, e sensibilidade no couro cabeludo. Que isso a pessoa tem desde criança, antes de acontecer a crise, que quer usar uma tiara, dói a cabeça, penteia o cabelo, está dolorido, quer prender o cabelo, está doendo depois de um tempo. O homem quer pôr um boné, um chapéu, um capacete na cabeça, uma touca de natação, já começa a incomodar e a pessoa vai lá e tira. Isso é muito mais típico da enxaqueca e ninguém sabe do que a dor, que lugar que acontece. Nossa, tá? Então, eu gostaria nível, de passar doutora, essa mensagem. Perdão, desculpe. É nesse nível. Nesse nível, eu não sabia. Nível. Sim, esse é o sintoma primário da enxaqueca. Sensibilidade na cabeça. Então, sensibilidade de couro cabeludo, dores ou sensibilidade aqui na região do seio da face, que aí a pessoa fala, eu tenho sinusite, eu não tenho enxaqueca porque me dói aqui. E às vezes também a pessoa tem secreção no nariz pela inflamação do nervo trigêmeo, que é o que acontece na crise de enxaqueca. Sensibilidade aqui na face com apertamento de dente. Apertamento de dente a gente chama bruxismo, que é a pessoa apertar os dentes, ranger os dentes à noite, mas o adulto ele fica apertando os dentes. É um sintoma muito mais comum da enxaqueca do que ele ter a crise de um lado, como a pessoa vai ver, por exemplo, aí descrito de uma maneira mais superficial. E essa tensão nos ombros, às vezes a pessoa só está com a tensão nos ombros e pouquíssima dor de cabeça, e isso é uma enxaqueca crônica dela, porque aqui incomoda o tempo inteiro, todos os dias. Então, está num grau muito avançado da doença. E a pessoa vai tendo aqui, vai achando explicação e não cuida. Aí um dia estoura uma crise bem forte com aura, e aí a pessoa assusta mais. E mesmo assim, como a ouvinte falou, nem sempre procura ajuda médica, infelizmente. Doutor, em algum momento aqui da nossa entrevista você falou que toda dor de cabeça ela é importante, a gente não pode desconsiderar, não é? É isso mesmo, porque às vezes depois de um dia de trabalho estressante, exaustivo, muita exposição à tela, tá lá parado no trânsito, né? Ou aquele sol forte, enfim, não importa. Depois de um dia, né, muito agitado, intenso, pode ser que alguém sinta, né, uma dorzinha de cabeça, aí é só deitar, relaxar, repousar, dormir que passa. Essas dores de cabeça que a gente acaba sentindo vez ou outra, a gente pode desconsiderar, deixar para lá, ou toda dor de cabeça realmente é preocupante, não importa a situação, como eu disse, seja um dia de trabalho estressante, seja exposição à tela. O que você pode falar sobre essas dorzinhas de cabeça que às vezes surgem, hein? Vamos fazer um exercício de trocar a frase? Em vez da gente falar dor de cabeça, eu falar para você dor de dente. Você ia desconsiderar? Não. Se eu tirar dor de cabeça e falar para você dor de estômago, provavelmente também não. Dor na perna. Poxa, eu quero saber o que está acontecendo na minha perna direita. Só que como dor de cabeça é muito comum, as pessoas realmente desconsideram. Toda vez que a gente tem dor, nenhuma dor é inútil. Porque, na verdade, nada deve dar dor na gente, a não ser estímulo de dor. E cansaço não é estímulo de dor. Estímulo de dor é eu ir lá e machucar.
acontecer uma lesão no corpo, certo? Então, se eu fui lá e quebrei a perna, se eu fui lá e bati a cabeça na quina do armário, isso é um estímulo de dor e a dor está lá como defesa e alarme, sempre. Tanto que a hora que eu bato lá, por exemplo, a minha cabeça, bato na quina do armário, a minha primeira reação é retirar, é reação de fuga. E sempre isso vem pelo cérebro. O cérebro faz esse processo todo. Ele reconhece a dor aguda e te faz fazer o movimento de fuga. Então, a dor é sempre um alarme. Mesmo que o pessoal estava falando, a dor comum. E você até falou, eu deito, descanso. É um aviso do seu cérebro para você parar. Sempre, sempre. Você passou do ponto. Sim, os gatilhos podem ter sido muito importantes, mas ele está avisando, ó, para. Então, é que nem um semáforo amarelo, dá para você passar com o carro, mas olha para ele, porque ele está avisando. E na pessoa com enxaqueca, esse aviso é maior, porque o cérebro da pessoa com enxaqueca tem uma doença que faz ele mais excitado, mais sensível, mais elétrico e reativo ao ambiente. Por isso que a pessoa com enxaqueca é cheia de gatilho. Eu falo que para a pessoa com enxaqueca, viver pode ser gatilho, porque o cérebro está muito elétrico, muito sensível aos estímulos. E aí a dor é mais recorrente, e a hora que ela avisa com uma crise forte, é porque você já perdeu o time, você já passou do ponto, porque seu cérebro está em extremo sofrimento e ele te colocou de cama para que ele possa descansar. Então, toda dor é um alarme, a gente não deve desconsiderar. Se você trocar a dor de cabeça por outra coisa, aí você não ia fazer isso mesmo. Olha, você sabe que esse tema chegou através dos nossos ouvintes, né? Como eu já falei, os ouvintes me procuraram pelo e-mail, pelo Instagram, pelas redes sociais. Mas, doutor, o que tem de mensagens aqui, eu tô assustado, porque todo mundo sofre de enxaqueca, né? E de dor de cabeça, porque, olha, o que tem de mensagem, tomara que dê tempo da gente atender a todos aqui, porque, como eu sempre falo, é uma prestação de serviço, é uma troca aqui com os nossos ouvintes, e se eles estão relatando aqui uma situação, a gente tenta ajudar de alguma forma. Né? Então vou continuar registrando aqui a participação e as mensagens, tirando as dúvidas. A Denise quer saber o seguinte: a pessoa que tem enxaqueca, ela precisa ficar quietinha no quarto, descansando para melhorar os sintomas, ou isso piora? Ela precisa procurar tratamento. Porque a tendência da enxaqueca, é piorar. É piorar. Ela não é uma doença que fica quieta, não. Claro que na hora da crise você deve procurar o repouso para sair da crise, né? Mas você tem que levar em conta que essa crise é um grito de socorro do seu cérebro, que está sofrendo muito. De novo o que eu falei. Quando você tem uma crise de enxaqueca, você já perdeu. O seu cérebro está em extremo sofrimento. Então, ele está falando, por favor, Denise, né? A pessoa, por favor, procura ajuda. Vai ver isso. O cérebro está falando para você, eu estou sofrendo muito, eu estou muito sensibilizado. E a tendência da doença realmente é piorar. Às vezes com as próprias crises de dor de cabeça, às vezes com um quadro de ansiedade grave, outras com um quadro até depressivo, abrir tonturas, piorar a frequência de auras, até mesmo complicações mais raras, mas muito graves, como doenças vasculares. Então, não é só toda vez que eu tenho a dor, eu contemplo aquilo e descanso, ok, mas daí espero a próxima crise. Pelo amor de Deus, gente, vocês não têm que viver esperando a próxima crise. Ou então só fazer um paliativo na hora da crise, que é ir lá tomar um analgésico que você tem e esperar novamente a próxima crise. Você tem uma doença e ela tem controle, e é muito importante buscar ajuda. Mariana Eliane do Tatuapé está conosco aqui, o Teófilo de Freitas, de Cubatão, também está ouvindo a gente, Fernando Oliveira, do bairro de Imbaré, de Santos. Ah, é aniversário dele hoje, então parabéns, viu, Fernando? Parabéns. Ah, não, é amanhã, desculpa. Bom, então já tá dado, já tá dado aqui o parabéns antecipado, parabéns, felicidade, saúde, muita paz, viu? Comemore bastante seu aniversário. Sidney Estela em Florianópolis também ouvindo a gente. O Leandro Passos é motoboy, tá trabalhando aqui e ouvindo. Quem mais? O Rodrigo de Itanhaém. Olha só, doutora, que curioso. Ele diz aqui o seguinte, né? Minha esposa não pode nem chegar perto de melancia, porque ataca a enxaqueca. No começo achei que fosse besteira, e depois vi que era muito sério, tanto que ela sofre com isso. Bom, o ouvinte está trazendo, o Rodrigo, está trazendo o caso de melancia, mas tem alguma outra? Cheiro, perfume, fruta, comida, algum estímulo que pode, então, piorar? Muitos. Incontáveis estímulos. O problema é esse. Gatilho pode ser tudo.
cheiros, luzes, barulho, mudança de clima, muito calor, muito frio, alguns alimentos. O alimento ainda é fácil, se fosse só a melancia, estava bom. Ela parava de comer melancia e pronto, estava curada, né? Não, mas eu tenho certeza que essa mesma pessoa que referiu com a melancia, ela vai ter muito mais também por estímulos do ambiente. A mulher menstruar, que é algo totalmente saudável e normal, é um baita gatilho para ela. Então, como é que a gente evita gatilho? Evitando viver? Se coloca numa redoma de vidro e evita qualquer perfume, qualquer calor, que agora a gente está passando por onda de calor, evita a luz que pisca no olho no trânsito, evita o barulho de criança, dos filhos na casa. Como é que a gente faz isso? É impossível evitar gatilho. Por isso que a gente chama, de novo, a acalmar o cérebro. O tratamento é acalmar o cérebro, deixar ele mais quietinho, mais estável, essa é a palavra, para que as situações de gatilho não sejam mais gatilhos para você. As pessoas que estão em tratamento, nossos pacientes, o qual a gente tem acesso, eles não têm mais gatilho. Eles vivem normalmente. Eles não têm mais crise e os gatilhos não provocam mais crise. Inclusive melancia. Todos os meus pacientes comem melancia normalmente. E os outros do ambiente que são muito difíceis. Então, são dezenas de gatilhos. Viver é gatilho para quem tem enxaqueca. Então, é muito importante para poder viver normalmente, buscar o controle e, principalmente, tratar essa doença, buscar a primeira ajuda, que isso a grande maioria, mas a grande maioria não faz. Só um adendo, você falou aí que está muito ouvinte falando com a gente, né, muito no chat. Sim. A enxaqueca é a doença mais frequente, só perde para cárie do dente, cárie dentária. Caramba. É por isso que tem muita gente falando aí com você, com certeza absoluta. A Cleusa Muniz diz que tem uma amiga que não pode comer chocolate, que tem crise de enxaqueca. O Erim tem um relato aqui que quando vamos ao médico, ele passa somente um remédio para dor e às vezes nem tem um encaminhamento específico, né? Porque não dão muita importância ali para dor de cabeça. O João Batista Gomes está atento aqui também no plantão médico. Quem mais aqui? Tem muita gente. O Newton Aires Santista de São Vicente, que entrevista reveladora, muitas coisas que eu não sabia sobre a enxaqueca. O Carlos Alberto está ouvindo a gente em Aracaju. Parabéns a todos por essa entrevista com a doutora, né, sobre saúde. É muito importante esses esclarecimentos. E tem um outro ouvinte que eu vou tentar achar aqui o nome dele, mas ele não consegui localizar aqui, mas pergunta sobre exame preventivo. Existe algum exame, alguma, enfim, que você possa fazer para diagnosticar, para fechar o diagnóstico de enxaqueca, ou então até nesse caso um exame preventivo, doutora? Não tem nenhum exame que dá o diagnóstico de enxaqueca. Isso que complica a vida da pessoa que tem. Teve até um ouvinte que falou aí, a gente vai no médico e o médico só dá um remédio para a hora da dor e não dá atenção. Porque a pessoa precisa, para fazer o diagnóstico, eu falo o médico, para fazer o diagnóstico, ele precisa conhecer a doença, porque o diagnóstico é puramente clínico. O que é isso? Eu vou ter que conversar com esse paciente, buscar os sintomas, saber a história da doença para fazer o diagnóstico. Então, que nem, por exemplo, a ansiedade, tem algum exame? Não tem também. A enxaqueca também não. Diferente de um diabetes, você colhe um exame de sangue, o açúcar está alto, eu tenho um diagnóstico. É mais fácil. Exatamente por não ter exame, que depender da informação da pessoa e depender do conhecimento do profissional de saúde que está ali também. Por isso que é muito difícil realmente encontrar o diagnóstico, apesar da doença ser tão comum. Por não aparecer em exames, a pessoa às vezes faz uma tomografia, uma ressonância, um eletro da cabeça, vem tudo normal. O que ela ouve? Muita gente que está aí vai se reconhecer com isso, que já passou por isso. Ela ouve o que do médico? Seus exames estão normais, você não tem nada. E como assim, doutora, eu não tenho nada? Eu estou tendo dor de cabeça todos os dias aqui, eu estou muito mal. Mas seus exames estão normais. Então, isso é muito difícil mesmo, porque não tem nenhum exame. É expertise, o conhecimento do profissional numa consulta clínica que seja bastante detalhada para chegar ao diagnóstico. O Paulo Chaves de Jaú, eu tive muitas crises, hoje tenho bem menos, a minha enxaqueca pulsativa, tenho 58 anos, sou diabético há 45, né? Hoje tenho menos crises, mas já sofri muito, e ele disse aqui que o gatilho dele é perfume, né? Terrível aqui, e tá adorando o programa. A Ana Paula de Almeida sofre com enxaqueca desde os 7 anos. O pior para mim é cheiro de perfume dos colegas de trabalho. Eu vivo de máscara, diz ela. Olha que vida.
Perdão, doutora, não entendi. Coitada, olha que vida. Exatamente. Trabalhar de máscara, tá vendo? A vida da pessoa, o quanto isso... Como é que é isso que eu falei? Como evitar um gatilho do ambiente? Chegar para a pessoa e falar, você não pode usar perfume? Porque realmente é um gatilho para mim que tenho enxaqueca. Você não pode invadir as outras. E aí ela faz o quê? Ela fica, coitada, né, da pessoa, trabalhando de máscara o tempo todo, gente. Olha a limitação da vida da pessoa por conta dessa doença, né? A pergunta do exame preventivo era do Alexandre Chechel de Santos. Estou registrando aqui, obrigado, viu? Obrigado mesmo. O Alexandre Galvão da Zona Sul mandou uma mensagem de áudio, a gente vai ouvir aqui na sequência, mas antes, a que está na ponta da agulha aqui, doutora, é essa aqui, vamos ouvir. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Eu gostaria de saber da doutora se existe algum alimento que provoca a enxaqueca nas pessoas. Obrigada, Solange da Vila Formosa. Oi, Solange, alimento não causa enxaqueca. De novo, enxaqueca é uma doença genética de um cérebro muito sensível, tá? Mas eu vou falar um grupo de alimentos que piora muito a enxaqueca. Ele não pode nem provocar crise na hora, mas piora a doença, que são alimentos que contêm estimulantes. E o principal substância é cafeína. Então, café, cacau que está no chocolate, chás cafeinados, refrigerantes com cafeína, como os de cola, de guaraná. Esses alimentos que contêm cafeína, eles pioram muito a tua doença. Inclusive, por a cafeína ser analgésica, agora a gente vai entrar num tema delicado, mas ser analgésica, ela melhora na hora. Então, você até falou aí, Danilo, tem muita gente que, o outro ouvinte, eu tinha crise, agora não tenho mais. Será que ele não tem mais? Ou ele, por exemplo, toma cafeína o dia inteiro e está mascarando essa crise? É isso que a maioria das pessoas acaba fazendo. Elas percebem que na alimentação, os alimentos, somente café, principalmente café, que é coisa do brasileiro, melhora a dor de cabeça. Então, ela toma o café e daí toma de novo, a dor de cabeça volta, ela toma de novo. E ele é um analgésico potente. Então, ele vai mascarar as crises. Mas, ao mesmo tempo, como ele é um estimulante que a gente faz para ficar acordado, né, para estudar, para ter mais atenção, foco, ele vai citar mais ainda aquela base da doença que eu expliquei, que é um cérebro muito elétrico. Então, eu estou apagando, desligando o alarme e a casa eu estou tacando gasolina no fogo, se vocês conseguiram entender. Uma hora, o café começa a não servir mais. Aí a pessoa cai em remédio de crise, remédio analgésico. Daqui a pouco ele também não serve mais. E a doença está cada dia mais crônica e mais grave. Então, se você tem enxaqueca, um grupo de alimentos, que você deve ficar muito atento como você está se relacionando com eles, são esses alimentos à base que tenham cafeína na composição. O mais comum, café, cacau, que é coisas de chocolate, tudo que tem chocolate, e as refrigerantes de cola, tá? Que as pessoas falam, mas eu tomo e passa crise. Cuidado. Você está mascarando sua dor e seu cérebro vai dar uma crise de rebote ainda mais severa lá na frente. Doutor, infelizmente a gente não vai conseguir registrar todas as participações aqui. A Graziele Silva, Graziele, não é isso? Graziele Silva, a Sandra do Ipiranga, a Nelly Melo, né? Muita gente aqui mandando mensagem, infelizmente a gente não vai conseguir, mas prometo que a gente retoma esse assunto num outro programa, numa outra oportunidade, mas preciso aqui na reta final fazer duas perguntas, não é? Do Orlando de Perdizes, qual especialidade médica eu devo procurar para o tratamento? E a Eliane Policastro, pessoa de Arruda, no nosso chat do YouTube, fala sobre o tratamento, não é? Como que funciona o tratamento? Tem que fazer em clínicas especializadas? É com injeção? Como que funciona? Respondendo ao Orlando, primeiro a especialidade é o neurologista. O neurologista é o profissional de saúde mais especializado ou mais apto a ajudar você com o diagnóstico da enxaqueca. E a Eliane que perguntou em relação ao tratamento. O tratamento da enxaqueca envolve várias etapas. Uma delas, por exemplo, é a gente identificar o diagnóstico, identificar os seus sintomas, quais são a frequência de seus sintomas, de crises, qual é a sua intensidade dessas crises, e depois identificar o que está piorando a doença. Esse eu falo o primeiro passo, diagnóstico e identificar o que piora o meu quadro. Então, faz parte do diagnóstico a gente já orientar o paciente junto com o tratamento médico, e eu vou frisar isso de maneira importante, a reduzir e tirar excesso de estimulantes do cérebro que você está comendo,
como alimentos com cafeína, ou excesso de analgésicos ou remédios para a crise, porque esses são grandes e principais pioradores da doença. Aquilo faz a doença, em vez de ficar quieta, piorar de maneira rápida. Depois disso, para controlar a doença, existem sim medicações que você toma todo dia, que tem que ser alguns tipos específicos, e de preferência não antidepressivos. Eu vou falar isso porque muita gente vai procurar um médico e vai receber antidepressivo para tratar enxaqueca, porque acha que a ansiedade é a causa e tal. Então, não antidepressivos não, mas medicamentos orais tem essa possibilidade. E também tratamentos mais recentes. Mais recentes, eu falo, Danilo, de já quase 15 anos para cá, tá? Mas eu falo mais recente porque a maioria, grande maioria, não conhece, como, por exemplo, a toxina botulínica, o famoso Botox, que a maioria das pessoas acha que é só para tratar a ruga, para prevenir as rugas na estética, mas o Botox tem um papel importantíssimo no tratamento para controlar a doença. Ele vai ser aplicado em pontos dos nervos da cabeça, onde a dor sai por ali, e a gente vai entrar no sistema nervoso por esses nervos, diminuir a dor porque desinflama os nervos e acalmar o cérebro porque o sinal chega lá também. Então, a toxina botulínica é um tratamento importante dentro desses injetáveis, além de algumas medicações orais diárias. A toxina botulínica tem também a questão de zero efeito colateral, porque você não toma nada, não metaboliza no corpo, então é muito, muito importante, porque é muito eficaz e é muito seguro. E nos últimos 5 anos para cá, a gente tem também algumas injeções. Essas injeções são feitas também para você fazer subcutâneo, que é debaixo da pele, na barriga, no abdômen, no braço, com a indicação, por favor, de um neurologista que conheça o assunto, e essa substância da injeção, o medicamento vai também para o nervo e faz parecido com o Botox, ele desinflama o nervo e acalma o cérebro. Então, existe tratamento específico, mas o mais importante do tratamento não é nem o remédio, a injeção, o injetável, é o especialista que saiba manejar a tua doença. Porque não adianta nada você investir num Botox, você investir num tratamento moderno com umas injeções e você, por exemplo, não ser orientado a parar com remédio de crise todo dia ou tomar café todo dia, por exemplo. O seu tratamento não vai ser tão eficaz. Então, o mais importante é procurar uma equipe, um médico especialista para manejar o tratamento, dentre essas opções todas que a gente tem para fazer. Quanta informação, enquanto aprendizado, a gente não vai conseguir aqui continuar atendendo os nossos ouvintes, mas convido os ouvintes a acompanharem, não é, mais sobre a enxaqueca, as dúvidas todas, no Instagram, Headache _Center _Brasil. Headache é H-E-A-D-A-C-H-E, Headache, né, de dor de cabeça, né, em inglês, Headache Center Brasil, tá marcado lá no meu Instagram, então é só ir lá, Danilo Gobato, tem um post do Bom e do Melhor, ali anunciando, né, a doutora Thaís Vila, neurologista, e a Ângela Dipp, e ali naquele post tem a marcação ali do perfil Headache Center Brasil, e também o da doutora, não é? Doutora, brigadíssimo, viu, pela atenção, por compartilhar tantas informações e ensinamentos aqui, com certeza a gente vai voltar a falar sobre isso, porque não deu pra gente atender nem metade aqui dos nossos ouvintes, muita gente sofrendo com enxaqueca, mas te agradeço, brigadíssimo mesmo, viu? Eu agradeço a vocês por sempre ter mais uma oportunidade para chegar nas pessoas, para falar sobre essa doença de novo, que não é diagnosticada, não é tratada, e é a mais incapacitante, um outro dado, é a doença mais incapacitante em adultos abaixo de 50 anos. Então é um assunto muito sério e eu espero estar aqui de novo com vocês, vou ficar à disposição. Com certeza. Bom final de semana, doutora, brigadíssimo. Para vocês também, obrigada.